No casamento do meu neto, meu próprio filho me abraçou na frente de todos os convidados e disse alto, para que todo mundo ouvisse: Mamãe, espero que esteja aproveitando bem sua pensão de R$ 50.000 por mês que eu deposito na sua conta. Fiquei completamente sem chão. R$ 50.000? Que pensão! Eu estava ali usando o meu único vestido bom, o mesmo que uso na missa de domingo, enquanto limpava 3 casas por semana só para conseguir pagar meu aluguel de R$ 1.500. Olhei para ele sem entender nada e falei na lata: Filho, que 50 mil? Eu estou limpando casa para sobreviver com meus R$ 700 de aposentadoria. O silêncio que se fez naquele salão foi ensurdecedor. Minha nora Isabela congelou com o copo na mão. Os convidados ficaram olhando uns para os outros, sem saber o que pensar. Naquele momento eu entendi que tinha sido usada como fantoche na farsa do meu próprio filho. E quando descobri toda uma verdade por trás dessa mentira, bem, minha vingança foi tão doce quanto o bolo de 3 andares que ele pagou para impressionar os outros. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Meu nome é Rosa Lopes, tenho 72 anos e durante 50 anos da minha vida eu me dediquei inteiramente à minha família. Vim do México quando tinha 22 anos, grávida do meu Carlos, com uma mala de roupas usadas e um sonho de dar uma vida melhor para meu filho. Trabalhei em tudo que você possa imaginar. Fui doméstica, cozinheira, costureira, cuidadora de idosos. Acordava às 5 da manhã todos os dias para fazer quentinha para vender na porta da fábrica antes de ir trabalhar. Aos sábados lavava roupa para fora, aos domingos cozinhava doces para vender na feira. Tudo, absolutamente tudo que eu ganhava, era para dar estudo para o Carlos. Paguei curso de inglês, computação, faculdade particular de administração. Quando ele quis fazer MBA, vendi até minha máquina de costura, que era minha fonte de renda extra, para conseguir pagar as mensalidades de R$ 1.800. Lembro como se fosse hoje quando ele se formou. Eu estava na formatura com meu vestido de poliéster azul marinho, que eu mesma havia costurado, chorando de orgulho enquanto via meu filho receber o diploma. Ele me abraçou no final e disse: Mãe, agora nossa vida vai mudar. Eu vou cuidar da senhora para sempre. E realmente, a vida dele mudou. Carlos montou uma empresa de consultoria, casou com a Isabela, uma moça de família bem estruturada, filha de um contador conhecido da cidade. Eles compraram uma casa linda num condomínio fechado. Tiveram 2 filhos, meus netos queridos, o Miguel e a Sofia. Mas a minha vida continuou igual. Mesmo com Carlos ganhando bem, eu continuei no meu apartamento de 2 cômodos no bairro da Vila Esperança. Continuei trabalhando, continuei vivendo com minha aposentadoria de R$ 700. Isabela sempre foi educada comigo, mas eu sentia uma frieza, uma distância. Nas reuniões de família, ela falava sobre viagens para Paris, sobre a decoração nova da casa, sobre os carros importados, mas quando eu chegava perto da conversa, ela mudava de assunto ou arrumava alguma desculpa para sair da sala. Carlos justificava dizendo que estava investindo tudo no crescimento da empresa, que em breve as coisas iam se ajeitar e ele poderia me dar uma vida melhor. Sempre em breve, sempre logo mais, sempre quando a empresa crescer um pouco mais. Eu nunca quis ser um peso para ninguém. Sempre fui uma mulher independente, trabalhadora. Aos 72 anos, eu ainda limpava a casa da dona Carmen às segundas, da dona Ana às quartas e da dona Letícia às sextas. Ganhava R$ 300 de cada uma, mais minha aposentadoria, dava para viver com dignidade, sem luxo, mas sem passar necessidade. Tinha minhas pequenas alegrias. Aos domingos fazia meu pozole tradicional e levava para os netos. Eles adoravam, pediam sempre: vovó Rosa, faz aquele caldinho gostoso. Isabela torcia o nariz, dizia que era comida muito pesada para as crianças. Mas eu via o Miguel e a Sofia se deliciando, pedindo repetição. Nas festas de aniversário dos netos,
Eu sempre levava um presentinho simples que cabia no meu orçamento. Uma bonequinha de R$ 20 para a Sofia, um carrinho de 30 para o Miguel. Via Isabela desembrulhar presentes caríssimos, bicicletas importadas, videogames, roupas de marca, e às vezes me sentia envergonhada pelos meus presentinhos humildes. Mas meus netos sempre me abraçavam com carinho, sempre diziam: "Obrigado, vovó Rosa, eu adorei." Era isso que importava para mim. Por isso que no casamento do meu neto Miguel, quando ouvi aquela mentira sobre os R$ 50.000, fiquei completamente perdida. Não conseguia entender por que meu filho estava inventando isso na frente de todos aqueles convidados elegantes, pessoas importantes da sociedade, empresários, políticos. O casamento estava lindo, no salão mais caro da cidade. Flores importadas, decoração dourada, um bolo de 3 andares que deve ter custado mais do que eu ganhava em 3 meses. Isabela estava radiante com seu vestido de madrinha de R$ 15.000 que ela mesma comentou comigo. Carlos estava de terno italiano, gravata de seda, relógio dourado reluzindo no pulso. E eu ali, com meu vestido azul de poliéster que uso nas missas, me sentindo completamente deslocada, mas feliz por ver meu netinho se casando. Depois daquele momento constrangedor no casamento, eu tentei conversar com Carlos em particular. Puxei ele para um cantinho mais reservado do salão e perguntei baixinho: "Filho, que história é essa de R$ 50.000? Você sabe que eu não recebo isso?" Ele me olhou com uma cara estranha, como se eu tivesse falado alguma bobagem, e respondeu: "Mãe, a senhora está confundindo as coisas. Eu sempre cuido da senhora." E saiu andando, deixando eu ali plantada sem entender nada. Pensei que talvez fosse algum mal-entendido, que talvez ele tivesse se expressado mal na frente dos convidados. Mas conforme a noite foi passando, comecei a reparar como Isabela e Carlos trocavam olhares estranhos sempre que alguém comentava sobre como ele era um filho dedicado e generoso com a família. Um senhor elegante que depois descobri ser sócio do Carlos numa empresa de importação, veio até mim e disse: "Dona Rosa, que filho maravilhoso a senhora tem! 50.000 por mês para a mãe, isso é exemplo de família. Meus filhos nem ligam para saber se estou vivo." Eu só sorri sem graça e mudei de assunto, mas por dentro estava me sentindo uma farsante. Como se eu estivesse mentindo para aquele senhor, sendo que eu nem sabia qual era a verdade. Na semana seguinte, tentei ligar para o Carlos algumas vezes, mas ele estava sempre em reunião ou viajando a trabalho. Isabela atendia e dizia: "Dona Rosa, ele está muito atarefado, depois ele retorna." Só que o retorno nunca vinha. Foi aí que resolvi ir pessoalmente até a casa deles. Era uma quinta-feira de manhã, cheguei lá umas 10 horas. A empregada, uma moça chamada Lúcia, me atendeu no portão. "Dona Rosa, eles não estão," ela disse. Mas eu vi o carro da Isabela na garagem e ouvi vozes dentro de casa. "Lúcia, minha filha, eu só quero falar 2 minutinhos com meu filho. É assunto importante," insisti. A moça ficou sem jeito, olhou para trás e depois sussurrou: "Dona Rosa, eles mandaram eu falar que não estão quando a senhora vier." Aquilo foi como um soco no estômago. Meu próprio filho mandando a empregada mentir para mim? Eu que sempre fui bem-vinda naquela casa, que ajudei a cuidar dos netos quando eram pequenos, que fazia comida para eles nos finais de semana. Resolvi esperar do lado de fora, sentada num banquinho da praça em frente. Às 11h30, vi Isabela saindo de casa toda arrumada, bolsa de marca pendurada no braço, entrando na BMW branca dela. Ela me viu, hesitou por um segundo, mas entrou no carro e saiu acelerando. Às 2h da tarde, Carlos chegou. Quando me viu, fez uma cara de quem tinha engolido um sapo. Veio até mim e falou meio irritado: "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui na rua? As pessoas vão pensar que eu não cuido da senhora." "É exatamente sobre isso que eu quero conversar, filho. Essa história de R$ 50.000 que você falou no casamento, eu não entendi nada." Ele suspirou, olhou em volta como se estivesse com vergonha de ser visto comigo e disse: "Mãe, vamos conversar lá dentro.
Na sala da casa dele, rodeada por móveis caríssimos, um sofá de couro que custava mais que meu aluguel de 1 ano, uma televisão imensa na parede, quadros importados, eu me senti ainda mais pequena. Carlos se serviu um uísque, mesmo sendo 2 da tarde, e se sentou na poltrona como se fosse um rei no trono. Mãe, a senhora precisa entender que eu tenho uma imagem a zelar. Sou empresário, tenho relacionamentos importantes. Quando falo que cuido da senhora, é uma forma de mostrar que sou um homem de família, de caráter. Mas, filho, você não está cuidando de mim. Eu limpo casa para sobreviver. A senhora tem teto, tem comida, tem saúde. Não está passando necessidade. E olha, mãe, se a senhora ficar espalhando por aí que não recebe ajuda, vai prejudicar meus negócios. As pessoas vão pensar que sou mau filho. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu filho estava me pedindo para mentir, para ser cúmplice de uma farsa que ele inventou para impressionar os outros. Carlos, eu nunca pedi nada para você. Nunca cobrei nada. Mas também nunca vou mentir sobre minha vida. A cara dele mudou completamente. Ficou vermelha de raiva, os olhos brilhando de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Mãe, a senhora está me constrangendo. O que as pessoas vão pensar se souberem que minha mãe trabalha como doméstica? Que eu não cuido dela? Vão pensar a verdade, filho. Nesse momento, Isabela chegou com várias sacolas de compras na mão. Quando nos viu conversando sério, fez cara de quem estava incomodada. Oi, Dona Rosa, tudo bem? Carlos levantou e foi até ela. Eles trocaram uns sussurros que eu não conseguia escutar direito, mas vi Isabela revirar os olhos e fazer uma cara impaciente. Depois ela veio até mim, toda sorridente, mas com um sorriso falso que não enganava ninguém. Dona Rosa, o Carlos me contou que a senhora está um pouquinho confusa com essa história de dinheiro. A senhora sabe que com a idade, às vezes a memória prega peças, né? Prega peças? Confusa? Eu com 72 anos, mas com a cabeça no lugar, sendo tratada como se fosse uma velha gagá. Isabela, minha filha, eu não estou confusa coisa nenhuma. Eu sei muito bem quanto ganho e quanto gasto. E sei que nunca recebi 50 mil reais de vocês. Ela trocou um olhar com Carlos e suspirou. Bom, Dona Rosa, acho que é melhor a senhora descansar um pouco. O Carlos pode chamar um Uber para a senhora voltar para casa. Elas não estavam me expulsando, mas o recado estava dado. Levantei da poltrona, peguei minha bolsa pequena de couro sintético, que contrastava tanto com as bolsas de marca da Isabela, e me dirigi para a porta. Na saída, Carlos me acompanhou até o portão. Mãe, vamos esquecer esse assunto, tá? A senhora tem uma vida boa, tranquila. Não vai querer criar problema na família por causa de mal entendido, né? Mal entendido. 50 mil reais inventados na frente de uma festa inteira era mal entendido. Voltei para casa no ônibus, porque Uber era caro demais para mim, pensando em tudo o que tinha acontecido. Meu filho tinha mentido para uma festa inteira, me tratado como se eu fosse louca e ainda por cima me expulsado da casa dele com educação, mas me expulsado. Naquela noite, sozinha no meu apartamento de 2 cômodos, comendo minha sopa de legumes requentada, eu tomei uma decisão. Ia descobrir que mentira era essa e por que eles estavam fazendo isso comigo. Se eles achavam que eu era uma velhinha boba que ia aceitar ser usada como fantoche, estavam muito enganados. Rosa Lopes não chegou aos 72 anos sendo ingênua. Na semana seguinte ao meu constrangimento na casa do Carlos, eu não conseguia parar de pensar naquela situação. 50 mil reais por mês era muito dinheiro. Dinheiro suficiente para eu parar de trabalhar, ter uma vida digna, talvez até ajudar outras pessoas da minha comunidade que estavam passando dificuldade. Resolvi conversar com minha comadre Maria, que mora aqui no Brasil há mais tempo que eu e sempre foi minha conselheira para os assuntos mais complicados. Cheguei na casa dela numa tarde de sábado, levei uns doces de leite que tinha feito e contei toda a história. Maria me ouviu em silêncio, tomando seu café e balançando a cabeça. Quando terminei, ela suspirou fundo e disse: Rosa, minha filha, isso não é mal entendido coisa nenhuma
Isso tem cheiro de golpe. Seu filho está usando seu nome para alguma coisa. Mas golpe como, Maria? Que benefício eles teriam inventando isso? Comadre, você já pensou em imposto de renda? Se ele declara que dá 50 mil por mês para você, isso é dedução fiscal. É dinheiro que ele deixa de pagar para o governo. Aquilo foi como se uma luz tivesse se acendido na minha cabeça. Meu filho estava usando meu nome para sonegar imposto? Estava dizendo que me dava um dinheiro que nunca me deu para pagar menos imposto. E tem mais, Rosa, continuou Maria. Você tem que pensar. Onde está esse dinheiro? Se ele fala que dá para você, mas você não recebe, ele está colocando onde? Era uma pergunta que eu não tinha feito para mim mesma. Onde estava esse dinheiro fantasma? Maria me aconselhou a procurar o Javier, um advogado amigo dela que atendia a nossa comunidade mexicana. Ele entende dessas coisas, Rosa, e é gente boa, não vai te cobrar caro. Na segunda-feira mesmo fui até o escritório do Javier. Um lugar simples, numa sala comercial pequena, mas ele me recebeu com toda a gentileza do mundo. Contei a história toda de novo, desde o casamento até a conversa com Carlos e Isabela. Javier fez muitas anotações num bloquinho e no final me disse: Dona Rosa, com todo o respeito, mas a senhora pode estar sendo vítima de 2 crimes ao mesmo tempo. Primeiro, o uso indevido do seu nome para sonegação fiscal. Segundo, se esse dinheiro está sendo desviado para algum lugar, pode ser apropriação indébita ou até lavagem de dinheiro. Crimes. Meu próprio filho cometendo crimes usando meu nome. O que a senhora pode fazer é tentar conseguir provas. Algum documento, alguma declaração, alguma coisa que comprove que eles estão usando seu nome indevidamente. Saí de lá com a cabeça fervilhando. Como eu ia conseguir provas se eles nem me deixavam entrar direito na casa deles? Foi aí que lembrei da Lúcia, a empregada que tinha me atendido no portão. Ela parecia uma moça boa, tinha ficado constrangida quando mentiu para mim. Talvez ela pudesse me ajudar. Voltei lá na casa do Carlos numa quinta-feira de manhã, horário que eu sabia que eles não estavam. Isabela sempre ia para a academia às 9, e Carlos só chegava depois do almoço. Toquei a campainha e a Lúcia atendeu. Lúcia, minha filha, eu preciso muito da sua ajuda. Você pode me escutar só um minutinho? A moça olhou em volta, nervosa, mas me deixou entrar. Na cozinha, enquanto ela lavava a louça, contei para ela toda essa situação. Como eles tinham inventado essa história dos 50 mil reais, como eu estava sendo humilhada, como suspeitava que estavam usando meu nome para alguma coisa errada. Lúcia parou de lavar a louça e me olhou com uma cara de quem estava entendendo tudo. Dona Rosa, a senhora sabe que o senhor Carlos tem um escritório aqui em casa, né? Lá embaixo, no porão que eles transformaram em sala? Eu não sabia. Nunca tinha ido lá embaixo. Ele fica lá mexendo no computador, fazendo contas, falando no telefone sobre dinheiro. E a senhora Isabela sempre está lá com ele, organizando papéis. Que tipo de papéis, minha filha? Eu não entendo muito, Dona Rosa, mas uma vez eu estava limpando lá e vi umas pastas com nomes de pessoas. Tinha uma pasta com o nome da senhora. Uma pasta com meu nome. Meu coração acelerou. Lúcia, você acha que seria possível eu dar uma olhadinha nessas pastas? Só para saber o que tem com meu nome? A moça ficou em silêncio por um tempo, claramente dividida entre me ajudar e não perder o emprego. Finalmente ela suspirou e disse: Dona Rosa, a senhora é uma pessoa boa. Sempre me tratou com carinho quando vim aqui. E eu também tenho uma avó. Sei como é importante cuidar dos mais velhos. Eles vão chegar que horas hoje? O senhor Carlos tem uma reunião até às 3. A senhora Isabela vai para o salão depois da academia e só volta de tarde. Se a senhora quiser dar uma olhada rápida... Era arriscado, mas eu precisava saber a verdade. Precisava entender que mentira era essa e por que estavam fazendo comigo. Descemos para o porão transformado em escritório. Um lugar que eu nunca tinha visto, cheio de arquivos, computadores, uma impressora grande, papéis espalhados pela mesa.
Parecia mais um escritório de empresa do que um canto da casa. Lúcia me mostrou um arquivo de metal com várias gavetas. A pasta da senhora está na gaveta do meio, Dona Rosa. Abri a gaveta com mão trêmula. Lá estava, uma pasta suspensa com meu nome completo escrito à mão. Rosa Magdalena Lopes. Dentro da pasta tinha documentos que fizeram meu mundo desabar. Extratos bancários mostrando transferências mensais de R$50 mil para uma empresa chamada I. Vargas Consultoria Ltda. Declarações de imposto de renda onde eu aparecia como dependente, justificando dedução de R$600 mil por ano. Recibos falsos com minha assinatura falsificada, como se eu tivesse recebido o dinheiro. Mas o que mais me chocou foi um e-mail impresso entre Carlos e Isabela. Ela escrevia: Querido, a transferência deste mês já está na conta da empresa. Com a dedução da mesada da vovó, conseguimos economizar quase 20 mil em impostos. Esse dinheiro vai dar para nossa viagem para Dubai no final do ano. Vovó? Mesada da vovó, entre aspas, como se fosse uma piada. Meu filho e minha nora estavam roubando dinheiro do governo usando meu nome, fingindo que me davam uma mesada de R$50 mil, quando na verdade esse dinheiro ia para a empresa da Isabela, para eles bancarem luxos, viagens, vida boa às minhas custas. E eu ali, limpando casa alheia aos 72 anos, sendo tratada como uma farsante quando tentava esclarecer a verdade. Lúcia, você tem como me ajudar a tirar foto desses papéis? A moça pegou o celular dela e fotografou tudo. Cada documento, cada extrato, cada e-mail. As provas estavam ali, cristalinas. Quando saíamos do escritório, ela me disse: Dona Rosa, a senhora vai fazer alguma coisa com isso? Vou sim, minha filha. E você não se preocupe. Seu nome não vai aparecer em lugar nenhum. Você foi só uma pessoa boa que ajudou uma velhinha a descobrir a verdade. Voltei para casa com as fotos no meu celular antigo, sentindo uma mistura de raiva e alívio. Raiva, porque descobri que meu próprio filho era um criminoso que estava me usando. Alívio, porque finalmente sabia a verdade. Agora eu tinha as provas. Agora eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E agora eu ia tomar uma atitude que eles jamais esperariam de uma velhinha confusa como eu. Com as provas na mão, eu poderia ter ido direto para a polícia, poderia ter gritado, poderia ter feito escândalo. Mas 50 anos de vida me ensinaram uma coisa: vingança feita com pressa é vingança mal feita. Eu queria que a justiça fosse completa, que eles entendessem exatamente o tamanho do erro que cometeram. Voltei no escritório do Javier e mostrei todas as fotos que a Lúcia tinha tirado. Os olhos dele se arregalaram quando viu os documentos. Dona Rosa, isso aqui é muito sério. Eles cometeram vários crimes: sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso com sua assinatura. Isso dá cadeia. Javier, eu quero que eles paguem, mas quero fazer isso da forma correta, sem pressa, sem erro. Ele me orientou a procurar uma advogada especializada em crimes financeiros e direitos do idoso. Tem uma doutora muito boa, Helena Morales. Ela é filha de mexicanos também, entende nossa comunidade. E é feroz quando o assunto é defender idoso. Enquanto isso, eu continuei minha vida normalmente. Limpava as casas das minhas patroas, ia na missa aos domingos, conversava com os vizinhos como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, estava planejando cada passo. A doutora Helena foi um anjo na minha vida. Uma mulher de 40 e poucos anos, séria, determinada, que ficou indignada quando viu as provas. Dona Rosa, a senhora foi vítima de um esquema muito bem elaborado. Eles não só roubaram do governo, como humilharam a senhora publicamente. Doutora, eu quero que eles devolvam todo o dinheiro que foi sonegado em meu nome e quero que assumam publicamente o que fizeram. Podemos conseguir isso e muito mais, Dona Rosa. Vou montar um processo que vai dar muito trabalho para eles. Helena me explicou que primeiro precisávamos reunir mais evidências. O depoimento da empregada seria importante, mas entendo que ela pode ter medo de perder o emprego. Vamos trabalhar com o que temos e ver se conseguimos mais testemunhas.
Foi aí que lembrei do Miguel, o ex-contador do Carlos. Maria tinha me falado que ele tinha saído da empresa dele após uma briga feia. Alguma coisa sobre práticas questionáveis. Talvez ele soubesse de mais coisas. Helena conseguiu o contato do Miguel e marcamos uma reunião. Quando ele soube do que se tratava, ficou muito interessado em conversar. Nos encontramos num café no centro da cidade, longe dos olhos de Carlos e Isabela. Miguel era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos, aparência de quem carregava um peso na consciência. Dona Rosa, eu sempre quis falar sobre as coisas erradas que vi naquela empresa, mas nunca tive coragem. Que coisas, Miguel? Seu filho tem várias empresas fantasma. A Vargas Consultoria é só uma delas. Ele criou essas empresas para movimentar dinheiro e pagar menos imposto, e sempre usando nomes de parentes como justificativa para as transferências. Outros parentes? Tem uma empresa no nome da sogra dele também, a mãe da Isabela, e uma no nome de um tio que mora no interior e nem sabe que é sócio de alguma coisa. O esquema era muito maior do que eu imaginava. Carlos não estava só me usando, estava usando a família inteira da Isabela para sonegar impostos. Miguel, você teria como provar isso? Dona Rosa, eu guardei cópias de tudo quando saí de lá. Eu sabia que um dia isso ia dar problema. Tenho planilhas, contratos, movimentações bancárias, tenho tudo. Helena quase pulou da cadeira de alegria quando Miguel mostrou os documentos. Com isso aqui, Dona Rosa, não é só questão de restituição. Isso vai dar processo criminal mesmo. E a Receita Federal vai ter muito interesse nesses documentos. Enquanto os advogados trabalhavam na parte legal, eu continuei vivendo minha vida simples, mas agora com uma sensação diferente. Não era mais aquela velhinha humilhada que tinha saído da casa do filho sem entender nada. Era uma mulher que sabia exatamente o que estava acontecendo e estava preparando a resposta. O interessante é que Carlos e Isabela continuavam agindo normalmente comigo. De vez em quando Carlos ligava, sempre com aquele tom condescendente. Oi, mãe, como está? Espero que não esteja mais confundindo as coisas como naquela vez. Eu respondia mansinha. Não, filho, está tudo bem. Eu entendi que foi mal entendido mesmo. E ele desligava satisfeito, achando que tinha me convencido de que eu era louca. Isabela postava nas redes sociais fotos das viagens caras, dos restaurantes chiques, dos carros importados, sempre com legendas sobre família abençoada e gratidão. Eu via tudo aquilo sabendo que estava sendo financiado com dinheiro sonegado em meu nome. Uma vez, meu neto Miguel, o que tinha se casado, veio me visitar. Conversamos sobre a vida, sobre o casamento dele, e em um momento ele disse: Vó, eu sempre admirei como você é independente. Meu pai fala que dá uma ajuda para a senhora, mas eu vejo que a senhora sempre trabalhou, sempre se virou sozinha. É verdade, meu neto. Sempre me virei sozinha. Isso é admirável, vó. Mostra que a senhora tem dignidade. Se ele soubesse que a ajuda que o pai falava era uma mentira usada para roubar dinheiro do governo, mas eu não ia envolver meu neto nisso. Ele não tinha culpa dos crimes do pai. Helena me orientou a começar a documentar tudo. Dona Rosa, grave as conversas que tiver com eles. Anote as datas, os horários, o que falam. Tudo pode ser útil. Comprei um gravadorzinho pequenininho e comecei a gravar sempre que falava com Carlos ou Isabela. Eles nunca suspeitaram de nada. Afinal, quem ia desconfiar de uma velhinha de 72 anos? Em uma dessas conversas gravadas, Isabela se gabou para mim. Dona Rosa, a gente está pensando em comprar uma casa na praia. Carlos está indo muito bem nos negócios, conseguindo ótimas deduções fiscais. A vida está sorrindo para nós. Deduções fiscais. Ela nem se dava o trabalho de esconder. Outra vez, Carlos comentou ao telefone: Mãe, eu tô vendo que a senhora não comenta mais sobre aquela confusão dos 50 mil reais. Que bom que a senhora entendeu que era impressão sua. É, filho. Foi impressão minha mesmo. Ótimo. É importante a gente manter a harmonia da família e a imagem da família também, né?
Eu tenho uma reputação a zelar. Reputação. Enquanto isso, eu estava ali limpando o banheiro alheio para sobreviver, e eles usando meu nome para financiar vida de rico. Mas o que eles não sabiam é que cada palavra dessas conversas estava sendo gravada, cada mentira estava sendo documentada, cada humilhação estava sendo transformada em prova contra eles. Helena me disse que em breve teríamos tudo pronto para dar entrada nos processos. Criminal, cível na Receita Federal. Dona Rosa, quando isso estourar vai ser um escândalo. A senhora tem certeza de que quer ir até o fim? Doutora, eles me usaram, me humilharam, cometeram crimes em meu nome. E ainda por cima me tratam como se eu fosse uma velha louca. Eu quero ir até o fim, sim. Então se prepare, porque a vida deles vai virar de cabeça para baixo. Eu estava me preparando há meses. Agora era a hora de eles se prepararem para as consequências dos seus atos. E a primeira consequência ia acontecer em um lugar onde eles jamais esperariam. Na festa de aniversário de 75 anos da mãe da Isabela, onde toda a alta sociedade da cidade estaria presente. Se eles quiseram usar uma festa social para me humilhar, era numa festa social que eles iam receber o troco. A festa de aniversário da mãe da Isabela estava marcada para um sábado à noite no mesmo salão onde tinha sido o casamento do meu neto. 75 anos da Dona Carmen, a sogra do meu filho. Uma festa elegante com 200 convidados, políticos, empresários, toda a nata da sociedade local. Helena tinha preparado tudo nos mínimos detalhes. Dona Rosa, a senhora tem certeza de que quer fazer dessa forma? Podemos simplesmente entrar com os processos sem esse confronto público. Doutora, eles me humilharam em público no casamento. É justo que a verdade venha à tona em público também. No dia da festa, me arrumei caprichosamente. Comprei um vestido novo, azul marinho, elegante, nada extravagante, mas digno. Fiz cabelo no salão, me maquiei levemente. Queria estar impecável para o momento mais importante da minha vida, aos 72 anos. Cheguei ao salão às 8 da noite. A festa estava linda, decoração dourada, flores por toda parte, uma orquestra tocando música clássica. Os convidados conversavam em grupos, todos muito bem vestidos, taças de champanhe na mão. Carlos me viu chegar e veio até mim, todo sorridente. Oi, mãe, que elegante. Fico feliz que tenha vindo. Não perderia por nada, filho. Isabela também se aproximou, linda num vestido de festa caríssimo, joias reluzentes. Dona Rosa, como está bonita? Que bom que conseguiu vir. Elas estavam sendo gentis comigo, mas eu conseguia sentir aquele ar de superioridade, como se fossem dois adultos tolerando uma criança em uma festa de gente grande. Cumprimentei Dona Carmen, desejei felicidades, entreguei meu presentinho, uma lembrancinha simples que cabia no meu orçamento. Ela me agradeceu educadamente e logo se voltou para os outros convidados mais importantes. Durante 2 horas, circulei pela festa, observando. Vi Carlos conversando com políticos, fazendo contatos, se gabando dos seus negócios. Vi Isabela posando para fotos com as senhoras da alta sociedade, falando sobre as próximas viagens que tinham planejado. Às 10 horas da noite, chegou o momento que eu estava esperando. O DJ abaixou o som e anunciou: Senhoras e senhores, a aniversariante vai cortar o bolo e depois temos algumas palavras de pessoas especiais. Dona Carmen cortou o bolo, todos aplaudiram, cantaram parabéns. Em seguida, algumas pessoas subiram no palquinho para fazer discursos de felicitações. O prefeito da cidade, um empresário amigo da família, a filha mais velha da aniversariante. Quando parecia que os discursos tinham terminado, eu me dirigi ao palco. O DJ me viu subindo e ficou meio sem saber o que fazer, mas não me impediu. Peguei o microfone e sorri para a plateia. 200 pessoas me olhando, incluindo meu filho e minha nora, que tinham ficado com cara de espanto. Boa noite a todos. Meu nome é Rosa Lopes, sou mãe do Carlos e sogra da Isabela. Quero aproveitar este momento especial
rodeada de pessoas tão importantes da nossa sociedade, para esclarecer uma situação que tem me incomodado muito. Carlos fez sinal para eu descer do palco, mas eu continuei. Há alguns meses, no casamento do meu neto, meu filho anunciou publicamente que me dá uma mesada de R$50 mil por mês. Lembram? Muitos de vocês estavam lá e ficaram impressionados com a generosidade dele. Murmúrios começaram a se espalhar pela plateia. Isabela estava pálida. Pois bem, eu vim aqui hoje esclarecer essa situação perante vocês, que são pessoas sérias, honestas, que merecem saber a verdade. Tirei uma pasta da minha bolsa. Helena tinha preparado cópias dos documentos principais. A verdade é que eu nunca recebi nenhum real desses 50 mil. Aos 72 anos, eu limpo casas 3 vezes por semana para conseguir complementar minha aposentadoria de R$700. O silêncio no salão era total. Nem o barulho dos garçons circulando. Mas vocês devem estar se perguntando, então por que ele inventou isso? Onde está esse dinheiro? Carlos tentou subir no palco, mas 2 pessoas que eu não conhecia e que depois descobri serem policiais à paisana que Helena tinha combinado de estarem presentes, o impediram discretamente. Esse dinheiro vai todos os meses para uma empresa da minha nora, a Iba Vargas Consultoria. E sabe para quê? Para eles deduzirem do imposto de renda fingindo que sustentam uma idosa dependente. Ou seja, eles usam meu nome para sonegar impostos e ainda financiar a vida de luxo deles. Agora os murmúrios eram altos, de indignação, várias pessoas tirando o celular para gravar. Tenho aqui extratos bancários, declarações de imposto de renda, e-mails entre eles planejando como usar a mesada da vovó, entre aspas, para pagar viagem para Dubai. Isabela tentou se aproximar do palco, mas as pessoas começaram a se afastar dela como se ela tivesse alguma doença contagiosa. Durante meses eles me trataram como se eu fosse uma velha confusa, louca, que estava inventando coisas. Me humilharam, me expulsaram da casa deles quando tentei questionar. E tudo para esconder que estavam cometendo crimes em meu nome. Mostrei os documentos para a plateia. Aqui está a assinatura falsificada em recibos que dizem que recebi esse dinheiro. Aqui estão as transferências para a empresa da Isabela. Aqui está o e-mail onde ela chama isso de mesada da vovó, como se fosse uma piada. O salão estava em polvorosa. Alguns convidados começaram a sair. Outros tiravam fotos dos documentos. Outros conversavam indignados entre si. Eu poderia ter resolvido isso na justiça discretamente, mas eles me humilharam em público, me fizeram de palhaça em uma festa social. Achei justo esclarecer a verdade no mesmo ambiente onde espalharam a mentira. Carlos conseguiu furar o bloqueio e subiu no palco. Tentou tomar o microfone da minha mão. Mãe, a senhora está confundindo tudo. Vamos conversar em casa, longe de toda essa gente. Eu me afastei dele e continuei no microfone. Carlos, eu gravei todas nossas conversas dos últimos meses. Tenho você dizendo que era impressão minha, que eu estava confundindo as coisas. Isabela se gabando das ótimas deduções fiscais. Está tudo documentado. Isabela finalmente reagiu. Subiu no palco como uma fera e gritou: "Sua velha louca! Você vai destruir nossa família por causa de dinheiro!" Isabela, eu não quero o dinheiro de vocês. Nunca quis. Mas também não aceito ter meu nome usado para crimes. E muito menos ser tratada como louca quando falo a verdade. A essa altura, metade dos convidados já tinha saído do salão. Os que ficaram estavam com os celulares gravando tudo. O prefeito, que tinha feito discurso minutos antes, elogiando Carlos como empresário exemplar, estava vermelho de vergonha. Por isso, caros convidados, eu vim aqui hoje não para causar tumulto, mas para restabelecer minha dignidade. Amanhã estaremos protocolando processo criminal contra meu filho e minha nora, por falsidade ideológica, sonegação fiscal e uso indevido de documento. A Receita Federal já foi notificada e vai investigar todas as empresas deles. Carlos estava branco como papel. Isabela chorava de raiva. E para finalizar, quero dizer para vocês que são pessoas importantes
formadores de opinião. Cuidado com quem vocês fazem negócios. Pessoas que roubam da própria mãe e do governo não são confiáveis para serem seus parceiros. Desci do palco em meio ao burburinho geral. Dona Carmen, a aniversariante, estava sentada numa cadeira sendo abanada por algumas amigas. A festa tinha virado um caos total. Na saída do salão, vários convidados vieram me cumprimentar. Senhoras idosas que me abraçaram dizendo parabéns pela coragem, empresários que me deram o cartão dizendo se precisar de alguma coisa. Carlos e Isabela saíram do salão escoltados pelos seguranças, porque alguns convidados começaram a vaiar eles. Na calçada, Helena me esperava com um sorriso enorme. Dona Rosa, a senhora foi perfeita. Amanhã mesmo protocolamos tudo. Voltei para a casa de Uber, pago pela Helena, que disse que era investimento na justiça. Sentada no banco de trás, olhando a cidade pela janela, senti uma paz que não sentia há meses. Finalmente tinha recuperado minha dignidade. Finalmente, a verdade tinha vindo à luz. E agora, era hora de aguardar a justiça seguir seu curso. Nos dias que seguiram à festa, minha vida mudou completamente. O vídeo do meu discurso viralizou nas redes sociais. Pessoas que estavam na festa postaram nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Em uma semana, milhares de pessoas tinham assistido à Vovó Rosa desmascarando o filho golpista, como ficou conhecido. A imprensa local procurou Helena para entrevistar. Saíram matérias no Jornal da Cidade, na TV, nas rádios. Idosa descobre esquema de sonegação usando seu nome. Virou notícia em todo o estado. Carlos e Isabela tentaram fazer controle de danos. Postaram nas redes sociais que era tudo mal entendido familiar, que eu estava confundindo as coisas devido à idade avançada. Mas as provas que Helena divulgou para a imprensa eram irrefutáveis. O processo criminal correu rapidamente. A Receita Federal abriu investigação e descobriu que o esquema envolvia não só a minha situação, mas outras empresas fantasma, outras pessoas sendo usadas como laranjas. O rombo nos impostos sonegados chegava a mais de 2 milhões de reais. Miguel, o ex-contador, virou testemunha colaboradora e entregou tudo o que sabia sobre as operações ilegais. A mãe da Isabela descobriu que também estava sendo usada como laranja e ficou furiosa. Entrou na justiça contra o próprio genro. 6 meses depois da festa, saiu a sentença. Carlos foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto por formação de esquema para sonegação fiscal, falsidade ideológica e estelionato. Isabela pegou 3 anos pelos mesmos crimes. Além disso, foram obrigados a pagar multa de 3 vezes o valor sonegado, mais juros e correção. A empresa de consultoria do Carlos faliu. A casa no condomínio fechado foi leiloada para pagar as dívidas com a Receita. Os carros importados vendidos, as joias da Isabela penhoradas. De milionários respeitados na sociedade, eles viraram párias. Perderam os amigos, os contatos, a reputação. Carlos teve que fechar todas as empresas e hoje trabalha como vendedor numa loja de autopeças. Isabela dá aula particular de inglês para conseguir pagar as contas. Meus netos ficaram do meu lado durante todo o processo. Miguel, que tinha se casado, veio me pedir desculpas em nome do pai. Vovó, a gente nunca imaginou que ele fosse capaz de uma coisa dessas. A senhora fez certo em denunciar. Sofia, minha netinha, chorou quando soube da história toda. Vovó Rosa, eu sempre admirei como a senhora era trabalhadora e independente. Agora entendo por que meu pai inventava aquelas histórias sobre dar dinheiro para a senhora. Ele tinha vergonha de admitir que a senhora se virava sozinha enquanto ele vivia de golpe. E minha vida? Minha vida mudou de um jeito que eu nunca imaginei. Com a repercussão do caso, recebi muitas propostas de trabalho. Uma família rica da cidade me ofereceu emprego como governanta com salário de R$ 4.000, mas eu recusei. Depois de 50 anos sendo empregada, queria experimentar ser patroa de mim mesma.
uma editora de São Paulo me procurou para escrever um livro contando minha história. Vovó Rosa: como uma imigrante mexicana desmascarou um esquema milionário. O livro virou best-seller na categoria Biografias. Com os direitos autorais, consegui comprar um apartamento de 2 quartos num bairro melhor e ainda sobrou dinheiro para investir. Montei uma pequena empresa de consultoria para idosos que suspeitam estar sendo vítimas de golpes financeiros. Rosa Lopes Assessoria virou referência na cidade para casos de abuso contra pessoas da terceira idade. Trabalho junto com Helena, que se tornou minha sócia e amiga. Já ajudamos dezenas de famílias a descobrir esquemas parecidos com o que sofri. Filhos que usam pais idosos para sonegar impostos, noras que aplicam golpes em sogras, parentes que se aproveitam de heranças. Descobri que meu caso não era isolado, infelizmente. Apareci em programas de TV falando sobre direitos do idoso. Dei palestra em universidades sobre como se proteger de golpes financeiros. Virei uma espécie de ativista pelos direitos da terceira idade, especializada em casos de abuso familiar. A comunidade mexicana da cidade me considera um exemplo de resistência. As comadres agora me procuram quando suspeitam que algo está errado nas finanças da família. Vai falar com a Rosa, ela entende dessas coisas. Parei de limpar casas, óbvio. Aos 73 anos, finalmente posso viver com dignidade do meu próprio trabalho, fazendo algo que me dá prazer. Ajudar outras pessoas a não passarem pela humilhação que passei. Carlos tentou se reaproximar algumas vezes. Mandou cartas pedindo perdão, ligou chorando dizendo que estava arrependido, que queria reconstruir nossa relação. Mas perdão não significa esquecer. Não significa voltar a ser ingênua. Respondi para ele: filho, eu te perdoo como cristã que sou, mas confiança é igual virgindade. Perdeu uma vez, não recupera mais. Você pode reconstruir sua vida, pode ser uma pessoa melhor, mas nossa relação nunca mais será a mesma. Isabela nunca me pediu desculpas. Pelo contrário, espalha por aí que eu destruí a família por ganância. Não me importo. Quem conhece a verdade sabe quem destruiu a família. Hoje, aos 74 anos, tenho uma vida que jamais imaginei ter. Moro sozinha no meu apartamento próprio, trabalho com o que gosto, tenho independência financeira, sou respeitada na comunidade. Viajo para outras cidades dando palestras, conheci lugares que só via na televisão. Mais importante que tudo isso, recuperei minha dignidade. Ninguém nunca mais vai me tratar como velha confusa ou me usar como fantoche para esquemas desonestos. No último domingo, estava na missa quando o padre falou sobre justiça divina. Depois da missa, uma senhora se aproximou de mim e disse: Rosa, você é um exemplo de que Deus não abandona quem luta pelo que é certo. Sorri e respondi: comadre, Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. De nada adianta rezar e ficar de braços cruzados esperando o milagre cair do céu. Se você está me ouvindo e já passou por alguma situação parecida com a minha, saiba que nunca é tarde para reagir. Não importa se você tem 50, 60, 70 anos, dignidade não tem idade, justiça não tem prazo de validade. E se você conhece alguma pessoa idosa na sua família, nos seus vizinhos, que pode estar sendo vítima de golpe, não feche os olhos, ofereça ajuda. Às vezes uma palavra de apoio é tudo o que a pessoa precisa para encontrar coragem de reagir. Hoje eu sei que aquela humilhação no casamento do meu neto foi o melhor presente que meu filho poderia ter me dado sem saber, porque me abriu os olhos para uma verdade que eu não queria enxergar e me deu força para tomar uma atitude que mudou minha vida para sempre. Rosa Lopes não é mais aquela velhinha que limpava a casa para sobreviver em silêncio. Rosa Lopes é uma mulher de negócios, escritora, palestrante, defensora dos direitos do idoso e, principalmente, uma mulher livre, independente e orgulhosa de si mesma. E você que está me ouvindo até agora, o que faria no meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Comenta aqui embaixo, adoro ler as histórias de vocês. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias de superação e empoderamento.
Porque, como eu sempre digo, a vida pode começar aos 70, aos 80, aos 90 anos. Nunca é tarde para ser quem você nasceu para ser.